Bem, esse vídeo ele vai abordar um assunto muito interessante, que é simplesmente como saber se uma promessa é de Deus. Essa pergunta já deve ser feita por você alguma vez na sua vida. Como saber se a promessa é de Deus? Ou é coisa da minha cabeça? Ou foi algo que eu confundi? Há vários sinais que a gente pode saber se essa promessa vem de Deus ou não. O primeiro deles, que é o mais confiável, que a gente sempre deve procurar, é através da palavra. A palavra em si, ela vai falar se a promessa é de Deus ou não. Segundo fato, qual é a intenção da promessa, ou seja, o propósito da promessa. E o terceiro, e eu acredito que é o mais importante, essa promessa, ela vai glorificar Deus? Ela é mais fácil ser realizada por homens ou por Deus? Então vamos abordar esses três assuntos e, baseado na palavra, baseado na intenção, no propósito da promessa, e a última, baseado em se essa promessa glorifica a Deus, glorifica os homens, ou ela pode ser realizada somente por Deus ou pode ser realizada por homens, a gente vai saber tudo agora mesmo. Vamos lá. A palavra de Deus mostra vários personagens da Bíblia que tiveram promessas feitas por Deus e realizadas pelo próprio Deus. Durante esse percurso, eu vou usar apenas três exemplos. O exemplo maior, acredito eu, é o exemplo de Abraão. Quando Deus chegou para poder fazer uma promessa para Abraão, Abraão não tinha condições nenhuma. Na verdade, Abraão tinha zero condições da promessa ser realizada. Ninguém na face dessa terra podia realizar a promessa, senão o próprio que a prometeu, que no caso é Deus. Durante o percurso da história de Abraão, aconteceu vários fatores. Porém, a promessa não foi realizada por Abraão. Quem cumpriu a promessa foi o próprio Deus. Então, eu já entro no último caso. Quando a promessa ela é feita por Deus, somente Ele pode cumprir a promessa, e não o homem. Exemplo, Abraão tentou cumprir a promessa. Através de quem? De Sara, que tomou uma atitude da qual não foi uma atitude que Deus se agradou. Ou seja, na mente deles, eles estavam ajudando Deus a realizar a promessa. Porém, todavia, eles atrapalharam muito. Se você for olhar na história, grandes guerras que estão acontecendo vieram por causa dessa atitude de Sara com Abraão. Então, quando o homem ele tenta, de todo custo, cumprir algo que foi feito por Deus, ele acaba atrapalhando. Então, assim, a gente já tira essa ideia. Se a promessa que Deus te prometeu, ela pode ser realizada por você mesmo, então já não é uma promessa que foi o próprio Deus que prometeu. Já é algo que, tipo assim, veio da sua mente, alguma voz, tá entendendo? Algo que você interpretou de uma forma totalmente errada. Então, assim, um dos fatores maiores que a promessa realmente vem de Deus é quando o homem não consegue cumprir, tá entendendo? É quando Deus te fala assim, poxa, você vai ser, exemplo, o maior empresário que já pisou nessa terra. Aí você tenta de todas as formas ser um empresário, abre um negócio, faz isso, faz aquilo, mas nada dá certo. Basta você fazer o quê? Descansar no Senhor e agir. Agir como? Dando passos de fé. Sempre está fazendo algo, esteja em movimento. Quando Deus chega e faz o céu e a terra e vê que o Adão estava só, Deus fez o quê? Deus colocou Adão em movimento. Deus fez o Adão estar em movimento e providenciou aquilo que estava faltando para ele. Se eu não me engano, Deus fala com Adão para ele dar nome aos animais. Nessa, Adão vê que todo animal tinha seu pai e ele estava só. E quando Adão estava em movimento, Deus já estava providenciando aquilo para ele. Então, assim, sempre esteja em movimento. Sempre esteja, de alguma forma, esteja trabalhando, tá entendendo? Investindo, procurando, porque uma hora Deus vai realizar, Deus vai te honrar, tá entendendo? A parte mais fácil fica com a gente, a mais difícil fica com Deus. Mas continuando aqui,
Uma do último sinal que eu falei, né, que quando a promessa pode ser realizada por Deus, pelo próprio Deus, vem dele, mas quando pode ser realizada por homens, não é de Deus. E usando o exemplo da palavra, eu usei o primeiro exemplo de Abraão, eu vou usar o exemplo de Moisés. Moisés, Deus promete um libertador para o povo. Quando Deus promete um libertador para o povo, o que é que acontece? O povo, ele estava sendo muito maltratado, estava sendo muito perseguido. E não havia ninguém capaz de, como eu posso falar, de afrontar o faraó, de chegar lá, de tirar aquele povo de lá, tá entendendo? Porque antigamente, naquela época, o faraó, ele era a maior autoridade mundial. Não era só de, exemplo, de um país ou de uma cidade. Não, era a maior autoridade mundial. Então, assim, um homem normalmente não conseguiria por si só chegar lá e tirar aquele povo de lá. Mesmo se esse homem fizesse tudo que Moisés fez, de chegar lá, conversar, não conseguiria. Mas o que Deus fez? Deus escolheu Moisés e deu o quê? Poderes sobrenaturais. Vale ressaltar que toda a promessa de Deus, ela vem do sobrenatural. Abraão conseguiu ter um filho na sua idade, bem avançada, no final da sua idade. Foi algo sobrenatural. Moisés fez o que fez, por quê? Porque Deus deu poder a eles, deu poderes e autoridades, ou seja, foi algo sobrenatural. Então, continuando usando a palavra, toda a promessa de Deus, ela vai desafiar o natural. Porque promessas de Deus, elas estão no sobrenatural. Então, assim, isso é muito forte. Por quê? Porque muita gente pensa que, Deus me fez uma promessa. Por exemplo, não, Deus prometeu passar no concurso. Pô, tipo assim, humildemente falando, claro, tem casos à parte, mas na maioria dos casos, só é você estudar, só é você se dedicar, e só é você pedir para que Deus abençoe. Porque Deus, faça a sua vontade. Se for para eu passar, me ajuda a passar. Então, assim, não é algo sobrenatural. Por quê? Porque muitas pessoas já passaram em concurso, entendeu? Muitas pessoas já conseguiram, mas a promessa de Deus, ela desafia o impossível. É sobre isso, sabe? A promessa de Deus, ela desafia o impossível. Então, assim, é impossível aos olhos dos homens, para Deus é a coisa mais simples do mundo. Basta uma só palavra, basta um só sopro. E o último exemplo que eu quero usar, para você entender que, tipo assim, pela palavra, para você entender que o último exemplo que eu usei é através do próprio Deus, e o do meio, que no caso seria, que é o segundo, que é a intenção. Eu vou explicar mais adiante qual, para saber se realmente é a promessa de Deus, a gente vai procurar a intenção dessa promessa. Mas o último exemplo que eu queria usar aqui, que é um exemplo que falou muito ao meu coração, que é sobre um personagem que, acredito eu, que ele é muito citado em muitos casos, mas durante o percurso ele se perdeu, que é Sansão. O povo de Deus, ele sempre era oprimido, mas Deus sempre levantava um líder, alguém para ajudar o povo, não só a ser libertado, mas também para lembrar aquele povo que Deus continua sendo o Deus deles, que Deus se importava com eles. Assim, Deus sempre mandava uma pessoa para também deixar na mente daquele povo que, tipo assim, Deus, ele não estava se esquecendo deles. Então, assim, o que acontece? Sansão, aí entra mais um fato, né? Porque as promessas de Deus, elas estão no sobrenatural. A promessa de Deus, elas te dão poderes. Aí você fala assim, mas Robson, tudo bem, você fala que a promessa de Deus te dão poderes. Mas, tipo assim, você usou o exemplo que Deus me prometeu ser o maior empresário do mundo. Então, assim, aonde é que está o sobrenatural do mundo? Onde está o sobrenatural disso? Simples. Quando Deus te dá a promessa, ele te dá a promessa para você ser o melhor naquilo, tá entendendo? O melhor naquilo. O melhor disparado. Você não vai ser o empresário do mundo, você vai ser o empresário do mundo,
tá entendendo? Não entenda isso como em sentido figurado, que você vai viver pro mundo. Não, o melhor empresário do mundo, o melhor empresário do mundo, não é mais um empresário, tá entendendo? No mundo existem muitos empresários que são bons, mas você vai ser o melhor. Por quê? Porque além de você ter a autoridade do Espírito Santo, além de você ter a autoridade de Deus, de Jesus, você vai ter as ferramentas divinas para exercer o melhor daquilo. Tá entendendo? O melhor da promessa de Deus. Então, assim, Sansão, voltando aqui ao exemplo, o último exemplo, Sansão, ele nasceu, Deus deu para ele uma força divina, tá entendendo? Uma força sobrenatural, como a gente estava falando. Dessa força sobrenatural, o Sansão, ele tinha uma missão. Então, assim, o que acontece? Durante o percurso, ele se desviou. Vale ressaltar que todos esses homens que eu citei, eles se desviaram. E eles só atrasaram o cumprimento da promessa de Deus. Exemplo, Abraão. Quando Abraão atendeu às ordens de Sara, o que aconteceu? Atrasou o cumprimento da promessa de Deus na própria vida deles, tá entendendo? E teve o prejuízo. Moisés, quando matou lá um egípcio, o que aconteceu? Atrapalhou o cumprimento da promessa de Deus e fugiu, se tornou foragido. Sansão, quando ele caiu nos braços de Dalila e revelou o segredo, onde estava a sua força, o que aconteceu? Atrapalhou o propósito de Deus e demorou a cumprir a promessa. Então, assim, para você poder entender melhor, se hoje a promessa de Deus não se cumpriu na sua vida, é porque você, de alguma forma, atrapalhou o cumprimento da promessa de Deus, querendo fazer do seu jeito, querendo fazer da sua vontade, querendo fazer da sua forma, dando uma ajudinha para Deus, tá entendendo? Dito isso, vamos pro segundo, no caso é o último, né, que eu acabei já falando, o terceiro, que é: qual a intenção dessa promessa? Isso é muito forte que eu vou falar, porque assim, eu poderia usar vários exemplos, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu só vou usar um. Você vai saber que a promessa é de Deus quando você perguntar qual a intenção dessa promessa. Se a promessa que Deus te fez, ela tem a intenção de ajudar pessoas, de glorificar o nome de Deus, de as pessoas olharem e falar: não, só Deus para fazer aquilo, fique em paz, descansa o teu coração. Por quê? Porque essa promessa veio do Altíssimo. Isso é muito forte. Se essa promessa glorifica a Deus, se essa promessa é para ajudar as outras pessoas a melhorar de vida, a mudar a mentalidade delas, a fazê-las se conectar mais com o divino, então assim, fique em paz. Fique em paz, porque isso é mais do que um sinal, isso é uma confirmação. Então assim, eu queria usar esses 3 exemplos e queria que esse vídeo de alguma forma pudesse alcançar você que está aí do outro lado da tela, se perguntando: mas será que essa promessa é de Deus e tudo? E eu acredito que depois desse vídeo você vai ter uma noção básica que essa promessa de fato é de Deus e vai estar com o coração em paz mesmo, vai descansar. Quem sabe essa palavra não veio para isso, tá entendendo? Para trazer descanso e dizer: calma, filho, realmente, calma, filha, realmente, essa promessa foi eu que te fiz. Descansa o teu coração, que agora há pouco eu vou estar cumprindo ela em tua vida e vou estar te mostrando o porquê eu sou Deus. Eu queria deixar essa palavra e se você tem algum testemunho em relação a uma promessa que Deus cumpriu na sua vida, que você possa deixar nos comentários para poder encorajar outras pessoas e que junto a gente possa estar ajudando um ao outro a fortalecer a fé nesses tempos. E você pode ter certeza, o propósito de Deus, a promessa dele e o objetivo de Deus vai se cumprir em sua vida. Amém.